Então, amados, para não perder o foco aqui, voltando para a questão da dignidade. Jesus nos tornou dignos, nos tornou filhos, nos deu o direito de reinar com Ele. No entanto, só existe um que é totalmente santo. Então, definitivamente, nós como igreja, essa palavra está gravando, então tenho certeza que muitos vão ouvir esse áudio, é uma palavra para a igreja de Jesus na terra. Nós como igreja, precisamos de uma vez por todas nos libertar dessa deficiência que a igreja tem ao longo dos séculos de ficar imaginando perfeição no homem e cobrando perfeição dos homens e esperando perfeição dos homens, porque isso nunca existiu e nunca vai existir. A Bíblia é clara: ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, podia abrir o livro. Então ninguém é ninguém. Como a gente sempre diz, não há um homem sequer que não peque. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sem desmerecer pessoas como Maria, por exemplo, que é a mãe de Jesus, que a Bíblia chama a mais bem-aventurada entre as mulheres, até ela, certamente, pecou em algum momento da vida dela. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que não peque, e a Bíblia também diz que não tinha ninguém que fosse digno, o único digno foi Jesus. Então, a gente precisa se esforçar ao máximo para ser modelo, para ser referência, para ser exemplo, para viver em santidade, mas eu não posso ficar decepcionado, não posso ficar surpreso, não posso me abater e muito menos pensar em desistir ou lançar a mão do arado, como diz a Bíblia, porque eu vi alguém falhar, eu vi alguém pecar, ou alguém me decepcionou, ou alguém me desapontou. Eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi com a pastora Joyce Meyer há muitos anos atrás, quando ela usa a expressão desapontar. Leia, eu estou desapontado contigo, Leia. Tu pisou na bola comigo, como diz a minha esposa, tu pisou no tomate, então eu estou desapontado contigo. Aí a pastora Joyce Meyer pergunta: para que serve um lápis desapontado? Exatamente para nada. Porque um lápis com a ponta quebrada não vai conseguir escrever uma nova história. Lembra da nova história que Deus está querendo que a gente escreva, uma nova história? Então Deus quer escrever uma nova história nas nossas vidas e através das nossas vidas. Para isso nós temos que apontar o lápis, que está com a ponta quebrada, e de uma vez por todas parar de ficar desapontado. Porque desapontados não serve para nada, senão assim como o alimento sem sal, não serve para nada para ser pisado pelos homens e lançado fora. Então, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, mas não podemos andar desapontados. Temos que perdoar quem nos feriu, quem nos ofendeu, quem nos desapontou, olhando em primeiro lugar para nós mesmos, porque nós também, se não cometemos o mesmo erro, a mesma falha do irmão ou da irmã ou da pessoa que nos decepcionou, se não cometemos o mesmo erro, certamente já cometemos os outros erros. E sem esquecer que além das nossas falhas e da nossa capacidade de errar ou de decepcionar alguém que nós temos, sem esquecer que além disso, certamente que todos nós temos os nossos espinhos na carne. Porque se Paulo, que foi um dos principais pregadores do evangelho da época dele, um homem que fez uma obra fantástica, ele tinha o seu espinho na carne, imagina se Deus vai deixar nós sem nenhum. Se ele tinha, nós, com certeza, cada um tem o seu. Eu só gosto de dizer o seguinte: a única diferença que a gente tem um do outro é que geralmente os nossos espinhos são diferentes. Às vezes aquilo que é uma fraqueza minha, para a Leia tu tira de letra, mas aquilo que tu tem dificuldade, eu tiro de letra, mas para ti é difícil. E às vezes tem algo que a pastora Vera está ali lutando, é uma guerra, meu Deus, quando é que eu vou vencer esse gigante?
Aí eu olho de fora e digo, meu Deus, mas é tão fácil vencer esses gigantes. Fácil para mim, para ela não. Mas tem coisa que de repente ela está olhando para mim, meu Deus, o pastor Cristo ainda não rompeu aquela área, mas é tão fácil, eu já venci isso quando eu tinha meus 20 anos. Ele está com 46 e ainda não venceu. Mas porque para ela é fácil, para mim é difícil. Por quê? Porque nós somos diferentes, né? Então o que eu aprendo aqui? Que só tem um que é digno e nós temos que aprender a respeitar um ao outro, né? E como a gente sabe que todos fazem parte de um só corpo e a gente não vai conseguir caminhar sozinho, a gente precisa uns dos outros. Mas também, né? pastor, se a gente tem dificuldade, vale a gente se ajustar naquela dificuldade, a gente aceitar. Sim, também, eu preciso né? pedir ajuda muitas vezes, né? Se pedir ajuda, primeiramente é Deus, né? E também a profissionais. Quer, né? Primeiramente, tem pessoas que não querem. Ah, sim. Né? Tem pessoas que não querem ajuda. Não querem, eu vou me virar sozinho. É isso que a Bíblia fala sobre dar pérolas aos porcos, né? Pessoas que desprezam a Deus, rejeitam a palavra e não querem ajuda. Então, porque a gente quer ajudar, mas não quer, então o que tu vai fazer? Tu não vai lá e tu não pode, nem por força e nem por violência. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo assim da questão de briga de casal, né? Aí tem uma frase aqui em Santa Catarina que diz assim: briga de marido e mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então todos nós temos o dever como cristãos de promover a reconciliação. Não só entre marido e mulher, mas entre pai e filho, filho e mãe, discípulo e pastor, pastor e discípulo, como está escrito, né? Ano passado foi os dias de Elias, né? O Espírito Santo vem para converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Então esse é o nosso papel aqui na terra, é deixar o Espírito Santo nos usar para promover a conversão do pai ao filho, do filho para o pai, a reconciliação. Mas a pessoa que não quer, ela, não, eu não quero ajuda, eu não quero ouvir o evangelho, eu não quero que pregue para mim, eu não quero que compartilhe nada comigo. Aí tem que respeitar. Né? Como tem pessoas, por exemplo, que me bloquearam no WhatsApp, né? Me bloquearam, não querem receber mensagem minha. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou obrigar a pessoa? Eu não posso obrigar. Eu, por educação, por direção do Espírito Santo, 2 vezes já, eu mandei mensagens em todos os meus contatos, pedindo, se tinha alguém que não quer receber mensagem minha, que se manifestasse, porque eu não iria enviar mais. Aí teve 1 ou 2 que se manifestou, eu faço parte de muito grupo, ou eu já vejo a sua mensagem no canal do YouTube, não sei o quê, para mim não precisa mais mandar. Aí eu simplesmente fui lá, tirei a pessoa da lista de transmissão e ela nunca mais recebeu mensagem. Mas tem pessoas que elas não falam nada, simplesmente elas vão lá e te bloqueiam, né? Paciência, esses dias eu queria mandar uma mensagem de feliz aniversário para uma pessoa que eu tenho muita consideração, que estava de aniversário, mas eu estava bloqueado. Como que eu vou mandar mensagem para a pessoa, né? Então ficou difícil. Né? Só ligando ou indo pessoalmente. Mas enfim, então, amados, eu quero deixar essa palavra, né? E eu quero ler um último versículo para encerrar essa palavra, que é Hebreus, que está sincronizado com tudo isso que eu falei, e que é uma palavra muito conhecida, né? Hebreus 12, que vai dizer, né? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha só que não é só o pecado que a gente tem que deixar, tá? A gente precisa deixar o embaraço. O embaraço são coisas dessa terra, né, que muitas vezes nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Então, é bom lembrar que não é só pecado que nos atrapalha a corrida de Cristo. Tem muitos embaraços. Embaraços são negócios dessa terra, são coisas dessa terra, negócios mal feitos, coisas do passado muitas vezes mal resolvidas, que estão nos atrapalhando, nos impedindo de correr. Hebreus 12, né? Hebreus 12. Então eu tenho que deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos
Deus quer que a gente corra, Deus quer nos tirar do nível de caminhar apenas, de andar apenas com Ele, mas Ele quer nos levar para o nível de correr, e eu diria que Ele quer nos levar para o nível de voar, como águias. Mas antes de aprender a voar e de aprender a correr, primeiro tem que aprender a engatinhar, porque tem muita gente que está precisando aprender a engatinhar. Aí depois de ela aprender a engatinhar, ela vai precisar aprender a andar, é que nem criança, e só depois ela vai aprender a correr. Mas a gente vê aqui que Deus quer que a gente corra. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Para quem? Para mim? Para pastores famosos? Líderes famosos? Né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha só, a gente tem que olhar para Jesus para que a gente não se canse. Que tem hora que a gente se cansa. Por que a gente se cansa? A gente se cansa porque a gente tira os olhos de Jesus e olha para o homem. E aí a gente olha para o homem, tira os olhos de Jesus, aí a gente começa a ver defeito aqui, defeito lá, pecado ali, e aí a gente se cansa. E defeito todo mundo nós temos. Defeito todo mundo tem. Então, eu preciso olhar firmemente para Jesus. Ele é o único que é digno, é o único que tem direito de abrir o livro com os 7 selos. Amém? Eu quero deixar essa palavra. Por Apocalipse 5 e verso 12, né? Isso. Quero deixar essa palavra aqui. Eu estou falando aqui para gente aqui experimentada, não estou falando para bebezinho na fé. E essa palavra aqui eu considero ela um fundamento da fé. É um fundamento. Eu me lembro, a primeira coisa que eu ensino para novo convertido, para quem se converteu, para discípulos novinhos na fé, a primeira coisa que eu ensino: olha para Jesus. Se um dia eu falhar, se um dia eu te decepcionar, se um dia eu pecar, eu tropeçar, eu der mau testemunho, permaneça olhando firme para Jesus, porque eu certamente vou falhar. Se a Bíblia diz que até 7 vezes cairá o justo, é porque o justo vai cair. E esses dias eu tive uma experiência. Eu fui fazer uma trilha de mountain bike, e eu estou fora de forma, nunca mais fiz trilha. E a estrada estava muito molhada, tinha muita pedra com limo, então o pneu, a roda escorregava direto, e era uma subida no meio, por dentro do mato, então a roda escorregando direto, pedaço de pau, buraco, pedra, mato, limo, lama, então todas aquelas adversidades, eu ainda um pouco fora de forma. Resumindo, eu escorreguei várias vezes, e por várias vezes eu quase que caí, né? E ali eu pensei, se eu estava fazendo isso, eu nem estava numa corrida, eu estava fazendo um treino, eu estava passeando, me divertindo. Agora imagina se fosse uma corrida, com aquele piso escorregadio, quantos tombos que eu estava sujeito a cair. Então, a verdade é que o tombo faz parte da corrida. O tombo, a gente não deveria ficar surpreso quando alguém cai, a gente não deveria ficar surpreso quando alguém tropeça, a gente não deveria ficar surpreso quando alguém escorrega. Isso deveria ser algo comum, até normal, porque se a Bíblia diz que até 7 vezes vai cair o justo, porque o justo cai, o justo também tropeça, o justo também erra. Não tem ninguém que não erre, a Bíblia é clara, não tem ninguém que não peque. O único que é digno no céu, na terra, debaixo da terra, de abrir o livro é Jesus, não tem mais ninguém, e ninguém é ninguém, né? Isso, às vezes, o pastor lá, eu peco menos do que o apóstolo, eu peco menos do que o meu filho, eu peco menos que a minha esposa, aí eu começo a me achar mais santo, né? E aí é o orgulho da santidade, né? Isaías 55, né, que diz, né, o povo que é santo, que diz que não peca, né, e que diz, não se aproxime de mim. Isaías 50 e... Leia, aí, ó, Isaías 65, né? Isaías 65, 5. Tinha falado? Então eu não ouvi, perdão. Eu também não ouvi. Aqui, ó.
Isaías 65:5. A minha Bíblia está sublinhada, né? Povo que diz, retira-te de mim e não te chegues a mim, pois sou mais santo do que tu, né? Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. É aquela história do fariseu e do publicano, né? Obrigado, Senhor, porque eu dou meu dízimo. Eu não sou como, eu dou dízimo, eu jejuo tantas vezes por semana, eu oro tanto, eu faço, eu aconteço. Obrigado, porque eu não sou como esse miserável pecador. Muito obrigado, Senhor, pela minha santidade, né? Então, o orgulho da santidade. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, só compartilhar com vocês aqui uma palavra que surgiu aqui, uma dúvida aqui. Ezequiel 3,17 diz assim, ó: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado, morrerá. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Então, só respondendo a pergunta, quando Deus mostra algo para a gente, quando Deus, por exemplo, mostra um pecado na vida de alguém, quando Deus mostra alguma coisa que está errada, sempre que Deus mostra, em primeiro lugar, o objetivo é para a gente interceder. O objetivo da gente é orar, né? Se o Espírito Santo falar para a gente que além de orar eu devo falar, como está escrito aqui, se Deus mandou falar para o ímpio e eu não falo, Deus vai cobrar o sangue de mim. Deus mandou falar para o justo e eu não falo, Deus vai cobrar de mim também. Mas eu só vou falar quando Deus mandar, eu não vou falar. Porque se eu tentar falar fora da direção de Deus, eu posso criar um problema. Agora, quando eu estou sincronizado com o Espírito Santo, ele vai falar exatamente o dia e a hora e como falar. E onde falar. Está entendendo? Mas enquanto o Espírito Santo não fala o dia e a hora e como e quando, eu permaneço em oração. Para fechar com chave de ouro essa palavra aqui, um exemplo que o Espírito Santo me traz à memória aqui, é o caso de Noé, né? Noé, quando baixou as águas do dilúvio, está lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo de número 9, né? Esse capítulo de número 9, depois que baixaram as águas do dilúvio, a Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Noé, e aí Noé planta uma vinha. Gênesis 9, versículo 20. Aí diz assim, ó: E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora dos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-me Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Então aqui, ó, olha só a atitude dos filhos de Noé quando viram. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha e se embriagou com ela. E descobriu a sua nudez, ou seja, ficou nu. Quando o cão, Canaã, viu a nudez do seu pai, o que ele devia ter feito? A Bíblia não diz que eu tenho que honrar pai e mãe? Então o que eu tenho que fazer com meu pai? Eu tenho que cobrir a vergonha dele. Eu posso deixar meu pai passando vergonha?
Ah, mas ele fez errado, não importa. É honra. Eu vou tapar a nudez dele? Ninguém precisa saber, né? Depois eu vou tratar com meu pai em particular. Vou deixar passar o efeito da embriaguez e eu vou conversar com ele olho no olho. Pai, olha só o que tu fez. Onde é que tu estava com a cabeça quando tu fez aquilo, né? Agora, Cão não fez isso. Ele pegou e saiu contando para todo mundo. Meu pai está peladão, né? Ou seja, expôs a vergonha. Então, se nós fazemos parte de um corpo, eu não posso expor a vergonha dos meus irmãos. Eu tenho que orar pelos meus irmãos, por aqueles que estão nus, né, para que Deus abra os olhos deles, para que Deus abra os ouvidos deles, que Deus desperte porque estão dormindo, ou se convertam, ou se arrependam. E se isso não acontecer, o Espírito Santo me dá a direção. Então eu vou falar, eu vou procurar a pessoa, vou falar olho no olho, eu vou falar com ela. Agora, não posso por aí, que nem muitos fazem, vou postar na internet agora, vou postar no Facebook, vou postar no Instagram lá o pecadinho do meu irmão. Totalmente errado. O procedimento certo, olha só o que Sem e Jafé fizeram. Né? Sem e Jafé cobriram a vergonha do pai, né? E por causa dessa atitude nobre, o pai depois abençoou Sem e Jafé e acabou amaldiçoando Canaã. Nós sabemos que nós não temos o direito de amaldiçoar ninguém. Aqui Noé acabou tendo esse procedimento. Nosso papel é só abençoar. Amém? Então nosso papel é orar. Orar, interceder. E o Espírito Santo está dentro de nós. Se ele der orientação para falar, aí a gente vai procurar. Porque a Bíblia diz assim, ó, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Então se eu amo a pessoa, eu vou falar? Eu vou ter que falar. Um pai, quando vê uma coisa errada no filho, ele fica quieto? Ele fala? Então, se eu amo a pessoa, eu tenho intimidade com a pessoa, eu tenho o dever de falar. Só que eu vou orar para que Deus me direcione para falar no dia certo e as palavras certas. Porque, infelizmente, o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente se precipita em palavras e a gente fala na hora errada, fala do jeito errado. E a gente acaba criando uma nova ferida. Né? Então, que Deus nos ensine a falar no tempo certo e do jeito certo. Né? Amém, queridos? Então, vamos estar orando por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo complete a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser totalmente libertos de uma vez por todas dessa mania de esperar a perfeição do homem, quando a tua palavra diz que há um único só que é digno de receber honra, glória e louvor. O nome dele é Jesus. A ele seja toda a honra, a ele seja toda a glória, todo o louvor. Senhor, nos anima, nos fortalece, nos encoraja, nos ajuda a reinar juntamente com Cristo nas regiões celestes e assim poder estabelecer e implantar o teu reino na terra, assim como é no céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.